a nossa palestrante, Cláudia, né, que gentilmente atendeu o nosso pedido de estar aqui conosco para nos guiar, nos ensinar um pouco sobre a arte de apreciar vinhos, né? A Cláudia, para muitos que não sabem, né? Ela é uma ex-colega da Siemens, né? Ela trabalhou na Siemens por um bom tempo na área industrial, né? De projetos. Não é, Cláudia? Você me corrige se eu estiver Não, é falando. isso mesmo. Para falar a verdade, eu comecei na Siemens, no setor de transformadores de medição, e depois eu passei para a área de projetos de automação industrial, então aí eu fui para a indústria. Foi quando eu te conheci, né? Pois E é, E depois ela e mais dois outros colegas empreendedores fundaram uma empresa, né, integradora de automação, né, isso. a Flank Automação, saíram da Siemens, mas continuaram trabalhando com a tecnologia Siemens, né? E muito tempo depois, eu fui reencontrar a Cláudia de uma forma inusitada, porque eu a conhecia, depois eu fui para a área de telecomunicações, conheci o Wilson, mas eu não sabia que eles eram casados, né? Então foi assim, foi uma coincidência muito feliz, né? Eu vou deixar a Cláudia explicar como foi essa trajetória dela de engenheira, a engenheira que se tornou sommelier, né? Mas a ideia aqui, gente, é realmente uma conversa bem bacana, bem informal, e a Cláudia vai conduzir essa conversa, e depois nós vamos ter um espaço para perguntas e respostas também. Então, eu diria, Cláudia, que você poderia começar nos contando essa trajetória de engenheira a sommelier. O que É. despertou isso em você? Vai ser muito bom te ouvir dessa forma. Bem-vinda mais Olha, uma. então, depois que eu saí da Siemens, eu continuei na área de automação por um bom tempo, e depois que eu casei com o Wilson, a gente sempre gostou de provar vinhos, né? E eu lembro que o primeiro curso de vinhos que eu fiz junto com ele foi na antiga Expand, que hoje já não existe mais. Então a gente um dia estava passando num shopping e vimos uma loja escrito assim, curso de vinhos, né? E nós nos inscrevemos e fomos fazer o curso de vinhos. Esse foi o meu primeiro curso. Aí depois disso, é, nós fizemos viagens para conhecer vinícolas, assim, não era uma coisa que a gente fazia frequentemente, isso aí foi despertando aos poucos, né? Em 2015, eu me inscrevi num curso de vinhos, mas aí foi um curso de formação profissional, mas foi assim, não foi com o intuito de mudar de carreira ou criar uma carreira nova, foi, foi realmente por gostar mesmo, né? E aí eu me inscrevi e fiz o curso na ABS de São Paulo, que é a Associação Brasileira de Sommelier. E esse curso durou 3 anos. Então, assim, foi um curso longo, onde a gente viu técnicas de fabricação, de produção de vinho, países, estudamos países e também serviço de outras bebidas, né? E, e aí depois eu até pensei em trabalhar com vinho, mas hoje até almocei com uma amiga minha que ela vive do mundo do vinho, mas é um mundo muito, digamos assim, que as pessoas se acham, né? Não são todas, mas é um mundo cheio de vaidades. Então, assim, não é uma coisa que eu curto muito, mas eu continuo gostando de vinho. Então, assim, eu estudo, sempre quando eu posso, eu estudo vinho, sempre quando eu posso, eu participo de degustações profissionais, mas eu não segui a trajetória de trabalhar e ganhar dinheiro com vinho, né? Mas eu gosto muito de conversar a respeito e desmistificar algumas coisas que o pessoal pensa que o vinho é uma coisa cheia de glamour. Também é, mas hoje em dia tem tanta coisa nova acontecendo que não é mais
da forma como que a gente via antes. Hoje o vinho está se popularizando, inclusive entre os mais jovens, né? Não sei se vocês têm acompanhado isso, tá certo? Então, assim, a conversa de hoje é mais para todo mundo poder apreciar o vinho sem medo, né? Para começar, quem gosta de vinho e já conhece vinho, ótimo. Quem não conhece, como que a gente pode começar a aprender um pouquinho mais sobre essa bebida? Então, eu queria começar contando um pouquinho da história de como que o vinho chegou para o mundo, né? Então, a história do vinho, ele remonta à antiguidade. Então, os primeiros registros que foram achados foram na região da Mesopotâmia, tá? Então, assim, é, essa figura que eu coloquei é uma figura que eu gosto bastante, né? Eu cheguei a ver ela lá no Museu de História Natural lá de Nova York, e eu acho que ela fazia parte, ela foi encontrada na tumba de um faraó. Então, ela mostra que naquela época já existia o cultivo da uva, a produção da uva e ela armazenada em ânforas. Então, assim, esse é um dos primeiros registros que eles acharam, e esse registro é mais ou menos de 3.000 a 5.000 anos antes de Cristo, tá certo? Então, desde aquela época, o vinho já existia na região. E aí, como que ela foi, digamos assim, foi parar no mundo, né? Então, na Idade Média, eles falam que os romanos tiveram uma grande importância, levando o cultivo da uva e do vinho para os locais onde eles guerreavam, né? E onde eles iam fazendo as conquistas, eles iam plantando a uva e fazendo o vinho. Então, assim, é lógico que não era só isso, mas era a forma como que ele se espalhou pelo velho mundo, digamos assim. Então, para a Europa, eles falam que os romanos, o Império Romano teve uma grande importância em disseminar a produção do vinho, tá certo? É lógico que o vinho nunca não era do jeito que a gente conhece hoje em dia, porque ele provavelmente não era filtrado, ah, eles não tinham as técnicas de conservação que tem hoje em dia, não tem os cuidados. Então, assim, hoje a gente deve ter um produto muito melhor do que eles deviam tomar naquela época, tá certo? Bom, quando começaram as colonizações, os vinhos também passaram para as colônias. Então, aí foi para os Estados Unidos, foi para a América, foi, veio para o Brasil, foi para o Chile, foi para a Argentina, foi para a Austrália. Então, assim, o termo Novo Mundo é porque os vinhos começaram a aparecer e serem, assim, ter uma... No começo, você pode ver que, mesmo aqui no Brasil, o vinho começou com os imigrantes italianos, e eram os vinhos de mesa que tinham, não eram os vinhos que a gente conhece hoje em dia. Então, essa cultura do vinho no Novo Mundo tem mais ou menos uns 300 anos. Por isso que tem a divisão do Velho Mundo e Novo Mundo. Então, o Novo Mundo é um vinho muito mais novo, e o vinho do Velho Mundo, sei lá, começou há 3.000 anos atrás, né? 3.000, 4.000 anos atrás. E, atualmente, o que acontece? Tem muitos produtores, tanto aqui no Brasil como no mundo, que eles estão desenvolvendo técnicas novas. Então, hoje em dia, o vinho não é só feito em barrica, é feito em tanques de inox, é feito em ovo de concreto. Então, assim, tem uma infinidade de formas de fazer o vinho que está sendo disseminado, e, assim, cada dia que passa, o pessoal vai lá, vai criando novas formas, descobrindo novas formas. Tanto é que, por exemplo, até aqui em São Paulo, a gente tem conseguido vinhos de boa qualidade. Não sei se vocês conhecem, mas, assim, aqui no Brasil, eles inventaram um negócio chamado dupla poda, onde eles, na hora que a uva começa a nascer, né, na primeira, que deveria ser a primeira colheita, o que eles fazem? Eles tiram todos os cachos
para depois ter uma segunda colheita, e aí nessa segunda ele vai ser colhido no inverno e ele tem uma, como que chama? Ele tem uma qualidade melhor. Então, assim, aqui em São Paulo e em Minas, eles usam um método diferente. Esse método foi desenvolvido no Brasil para gerar vinho de boa qualidade. Então, assim, isso é só um exemplo do que o pessoal está testando e para a gente ter vinhos de boa qualidade, tá certo? Bom, qual que é a importância do vinho para a gente, né? O vinho sempre teve tá vinculado à socialização, para encontros de grupo, para reuniões familiares, e a gente gosta disso, mas eu também, às vezes, é gostoso tomar um vinho meditando, né? Então, assim, a gente tem várias formas de apreciar a bebida, tá certo? E hoje em dia, a gente tem muitos festivais de cultura gastronômica que englobam vinho também, que pode ver assim, a gente vê muita coisa sendo feita e que o vinho está presente. Então, antigamente a cerveja dominava e hoje em dia aqui a gente está vendo muita coisa que o vinho está sendo inserido no dia a dia nosso. Então, acho que é uma coisa bacana. E o brasileiro ainda toma muito pouco vinho em relação ao resto do mundo, né? O nosso consumo, eu não sei se vocês sabem, quanto que vocês chutariam que o brasileiro bebe de vinho por ano? É uma pergunta, né? Eu vou responder 3 garrafas por pessoa, né? Sendo que em outros lugares, na Europa, por exemplo, chega a 30, 40 garrafas por pessoa por ano. Então, assim, o brasileiro ainda bebe pouco vinho. Aí a pergunta é: vocês aumentam ou diminuem esse, esse valor, né? Vocês ajudam a subir ou diminuir essa quantidade de vinho que a gente bebe? Eu acho que a gente ajuda a subir, né? Eu ajudo muito, viu, Cláudio? Com certeza ajuda bastante. Então, a gente está bebendo por alguns que não bebem, né? Eu acho que eu estou bebendo muito, que só 3. É, para falar a verdade, não chega a 3 garrafas, chega a quase 3 garrafas por pessoa. É muito pouco. O nosso consumo de vinho ainda é muito pouco, muito pequeno. E a nossa produção também é pequena, né? Assim, comparada ao resto do mundo. Bom, aqui eu estou colocando os tipos de vinho e as temperaturas de serviço, né? Os vinhos, eu vou falar que a maioria do pessoal, todo mundo conhece, tem os espumantes, assim, tirando eu estou colocando a temperatura de serviço para que a gente possa ter uma experiência melhor, né? Tem gente que gosta, por exemplo, de tomar espumante muito mais gelado do que isso, né? Aí depois eu coloquei o branco leve, o branco encorpado, e o que eu queria colocar para vocês? Quando a gente fala de vinho branco leve, é aquele vinho branco que é mais frutado, que não passa por madeira. Então, assim, toda vez que a gente fala que um vinho é mais encorpado, normalmente ele passa por barrica. E ele é um pouquinho mais, assim, ele acaba sendo um pouquinho mais envelhecido do que o outro mais simples. Não que um seja pior ou melhor que o outro. É só, assim, para ser degustado em ocasiões diferentes, tá? Assim, ou com comidas diferentes, tá certo? Aqui, quando a gente fala em temperatura de adega, e a gente coloca 13 a 16 graus, são a temperatura para os vinhos tintos. Alguém já falou em tomar vinho tinto em temperatura ambiente? Aqui no Brasil, a gente não deve tomar vinho em temperatura ambiente, né? Porque na Europa, a temperatura ambiente, no inverno, é uma temperatura negativa. Não estou falando o caso de hoje que está frio, mas, por exemplo, quando a gente vai falar de verão, a gente está com 30 graus, se você falar que vai tomar um vinho em temperatura ambiente, o vinho vai estar com uns 27, 28 graus. Não dá para tomar vinho nessa temperatura, tá? Então, assim, a gente sempre vai lá e coloca o vinho. Vamos supor, se a gente não está com vinho na temperatura adequada, a dica é
pegar o vinho tinto, deixa uns 15 minutinhos na geladeira, ele vai chegar na temperatura correta, né? E no caso dos espumantes, e vinho branco, deixar mais tempo na geladeira, deixar um dia, deixar metade do dia pelo menos, mas nunca deixar no freezer, porque se a gente esquecer o vinho lá, ele vai explodir. Então, eu falo isso por experiência própria, que a gente às vezes fala, não, vai ser rapidinho, e aí depois as coisas começam a acontecer e a gente acaba esquecendo. Então, vinho gelado, põe no balde de gelo que a gente vai resolver o problema. Não deixem no freezer, pelo amor de Deus, né? Vamos falar assim, vamos fazer um bom uso da bebida, vamos beber em vez de jogar fora, tá bom? E aí, mais para frente, tem também o, o vinho fortificado, que são os vinhos de sobremesa, que nem o vinho do Porto, tem, tem outros tipos de vinho, que nem o vinho de madeira, não sei se todo mundo conhece, tem os vinhos botritizados, que são de colheita tardia, que são vinhos de determinadas regiões que vocês que tiveram na Alemanha, é, não sei se vocês chegaram a ouvir um vinho chamado Eiswein, que é feito com uva congelada. Então, são uvas que elas são colhidas super, vamos falar, quase pacificadas, né? E tem um baixo rendimento e um alto teor de acidez e doçura. E são vinhos caros e raros, mas são muito bons. Então, quem tiver a oportunidade de tomar, de provar, eu recomendo, tá? Bom, sequência para servir os vinhos. Gente, eu estou colocando aqui uma sequência, mas é uma sequência que a gente sugere que normalmente acontece. Isso aí, em prova de sommelier, eles pedem, eles dão os nomes dos vinhos e a gente tem que colocar na sequência de servir. E aí vocês vão perceber que essa sequência de servir o vinho, ele vai ser mais ou menos igual à sequência que nós vamos fazer um jantar, que vai ter comida, e você vai ver que eles vão seguir mais ou menos a sequência que a gente vai servir os alimentos, tá? Então, a gente sempre começa do vinho mais leve para o vinho mais pesado, para o vinho mais encorpado. Então, no caso, a gente começaria, por exemplo, com espumante. Então, imagina que você vai fazer uma recepção na sua casa. O drink de boas-vindas, normalmente o pessoal vai lá e serve um espumante, né? Ou, se não, um vinho branco. Então, o que eu estou querendo falar aqui é o seguinte, que a gente coloca... Se você escolher os vinhos, você não precisa colocar todos eles, né? Mas o que você escolher, você tente colocar na sequência que está sendo colocada aí, né? Que é mais ou menos o que é a entradinha, a salada, depois você vai passar para o prato principal e depois você vai passar para a sobremesa. É mais ou menos essa sequência. Então, a gente começa com espumante, depois passa para o vinho branco. Se tiver 2 tipos de vinho branco, o leve entra na frente do mais encorpado, passa para os rosés, né? Depois para o vinho tinto, a mesma coisa, do tinto leve para o encorpado, e depois os vinhos doces de sobremesa. Esses vinhos doces de sobremesa, ele pode ser também o espumante moscatel, né? Que a gente combina bem com algumas frutas, que a gente vai falar mais para frente. Aí, chegando para os tipos de taças, né? Eu não sei se todo mundo tem taça, assim, todo mundo tem muitas taças em casa. Eu vou falar que eu tenho, né? Mas eu vou falar que no mundo do vinho, para quem gosta de vinho, a gente compra muita coisa e muita coisa a gente não usa, tá? Então, assim, eu vou começar antes das taças pelos abridores. Eu já tive toda sorte de abridores, né? E hoje eu gosto de um só, né? Que é esse daqui. Então, aqui ele tem uma lâmina que a gente pode abrir o lacre do vinho, né? E é um abridor de 2 estágios. É o suficiente. Então, aqueles outros abridores que a gente ganha ou compra, eles estão na minha casa, estão todos guardados, tá? E fora isso, a gente
compra uma série de coisas, né? Que a gente acaba não usando. Então, é uma coisa interessante. E eu vou falar que eu ainda tenho uma última, a última compra minha foi esse abridor aqui, ó. Ele tem duas, eu já tinha comprado uma antes, que era só de 2 lâminas. Mas para que ele serve? A gente gosta, às vezes, de tomar vinhos antigos, vinhos velhos, e a rolha, ela fica bem grudada como que chama? Na garrafa, né? Então, o que que ela faz? Ela ajuda a, assim, soltar a rolha da garrafa, e essa parte aqui acaba ajudando a puxar, né? Quando a gente não tem essa parte aqui, ela é mais difícil e muitas vezes a rolha acaba se quebrando. Então, assim, essa foi a minha última aquisição, né? Mas eu vou falar que não é fácil de usar, tá? Assim, só vim aqui para mostrar mesmo. São os dois saca-rolhas que a gente usa. Agora, o resto, aquele negócio de tampar vinho, eu até uso, mas normalmente aqui em casa o vinho não sobra, então a gente acaba não usando, tá certo? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês perguntar para vocês é o seguinte: se vocês compram vinhos que não tem rolha, né? Que são fechados com aquela tampa de alumínio que tem que desenroscar, né? O que vocês acham daquilo? De vez em quando eu compro um que é assim. Os vinhos Então, brancos os vinhos brancos até que dá, né? então, aí a desmistificação é o seguinte, que falta cortiça no mundo, né? Então, assim, tem muitos produtores bons que estão trocando a rolha de cortiça pela rolha que eles chamam de screw cap. E eu queria saber como que vocês abrem ele. Se vocês vão lá, porque eu vou falar assim que por um período eu cheguei a usar uma faquinha para tirar a rolha e a gente não precisa disso, né? Não sei se vocês sabem. Eu até deixei uma garrafa aqui para fazer uma apresentação. Eu não queria fazer feio, né? Já pensou se dá errado, né? Eu peguei uma garrafa com vinho rosé e, normalmente, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que virar essa parte de baixo aqui, ó. Só virar a parte de baixo e aí o negócio vai subir, a tampa sobe. Então, a gente não precisa ficar brigando com a rolha e ela abre facilmente, só girando a parte de baixo, tá bom? Assim, é só uma dica que eu queria deixar para vocês. Porque isso aí eu acabei descobrindo no curso que eu fiz, né? Porque até lá, às vezes a tampa abria, a gente não sabia por que que abria, se era sorte ou não. Eu já cheguei a passar uma faquinha para ver se dava certo. Então, a dica de abrir, e não são vinhos de má qualidade, são vinhos de boa qualidade. A rolha não quer dizer, o tipo de fechamento de rolha não quer dizer nada. Pode ser cortiça, pode ser de alumínio, os vinhos são de boa qualidade dependendo do produtor. Tá certo? Agora, continuando com as taças, a gente estava numa tela anterior, que aí eu me perdi, que são essas. O que que acontece? Os produtores de taça, eles querem vender, né? Assim, e além disso, eles estudam muito o tipo de vinho e a melhor forma de você distribuir os aromas para poder ter uma melhor experiência. Aí a pergunta é: precisamos de todas essas taças? Não, né? Mas eu queria falar um pouquinho delas. Eu estou com algumas taças aqui que eu tenho, eu vou falar que eu acho que eu tenho quase todas as que estão na foto. Mas, por exemplo, para o vinho tinto, eu tenho uma que é uma taça eles falam que é tipo restaurante. No caso da Riedel, ela tem um número chamado 001. Se você virar uma garrafa, ela cabe uma garrafa inteirinha aqui, né? Qual que é a função dela? Não é você tomar o copo cheio, tá? É de você colocar sempre um pouco, mas você conseguir aerar um vinho mais potente, mais novo, para poder liberar os aromas de uma forma mais rápida, tá? Essa é a função dela.
Mas você também não precisa ter uma taça dessa para tomar vinho. Para você tomar um vinho tinto, tem uma outra taça que eu acho que a de Bordeaux, que está aqui na tela, né? Que é desse tamanho aqui. E tem uma outra taça que o pessoal fala que é para o vinho da Borgonha. Então, assim, tudo isso aqui para que é? Porque dependendo do tipo de uva que é feito o vinho, ela tem uma liberação de aroma melhor, né? Então, um teste que eu ia sugerir para vocês, quando vocês tiverem uma oportunidade, é abrirem um vinho, pegarem uma taça e darem uma rodada no vinho, né? Assim, é só dar uma viradinha no vinho e provar ela. E ver o que você sente de aroma, né? O que você sente de sabor. Aí depois você vai lá e troca a taça e coloca onde? Coloca num copo de requeijão, um copo de água normal, sem curva, um copo reto, e faz a mesma coisa. E percebam o que vocês estão sentindo, se você sente a mesma coisa ou se a bebida que você está bebendo, você acha que é a mesma coisa ou não. Vocês vão ver que muda bastante. E quando você retornar para a taça, você vai ver que o vinho volta ao normal. Então, isso mostra a importância de, pelo menos, ter uma taça para beber um vinho. Tá? É lógico que se você vai fazer um piquenique e resolve levar um vinho e não tem a taça, você vai lá e vai tomar num copo normal mesmo, porque o mais importante é estar junto com os amigos. Mas, assim, que existe a diferença de tomar numa determinada taça, existe. Agora, se você falar assim, olha, eu preciso ter todas as taças, eu vou falar que não precisa, né? A outra coisa que tem, por exemplo, é o vinho Chardonnay ser tomado nessa taça aqui. E essa é uma taça de vinho branco normal. Eu vou colocar aqui assim. Qual que é a diferença entre elas? É que, por exemplo, quando eles falam que essa taça aqui, ela é feita para os vinhos da Borgonha. Então, os vinhos da Borgonha têm madeira. E como elas são mais encorpadas, elas vão falar assim, que as características se assemelham um pouco mais ao vinho tinto. Por isso que ela tem uma abertura maior, né, para poder espalhar melhor os aromas. Agora, nada impede que você tome um vinho aqui, tá? Assim, um vinho branco nessa outra taça. E só em termos de comparação, o vinho de Bordeaux e o vinho branco, a diferença, ela tem uma diferença discreta em termos de volume, tá ok? Aí outra coisa que eu queria falar é o seguinte, há um tempo atrás, né, surgiu uma campanha para jogar as taças de espumante que a gente conhece fora, né? Mas isso aí foi lançado, eu não sei por quem, por quem inventou essa taça, que é a taça tulipa, né? Então, assim, eu vou falar que essa taça eu acho mais bonita, mais bacana, mas para tomar o espumante, qualquer uma delas serve. A taça de espumante ela é mais comprida para que a gente possa ver as bolhas, né? Essa é a única função dela ser mais comprida, tá? No próximo vídeo, na próxima foto, eu já diminuí a quantidade de taças, né? E aí vocês vão ver que as taças da Borgonha sumiram e entrou uma taça aí de sobremesa, que é essa daqui. Essa taça aqui também é conhecida como taça ISO, tá? Essa é uma taça que é usada normalmente em degustação, mas nos últimos tempos ela foi substituída pela taça de vinho branco, tá? E eu estou colocando aqui como a taça coringa a taça de vinho branco. Então vamos supor o seguinte: se eu puder ter várias taças, eu vou ter várias taças de acordo com assim, o meu desejo. Mas normalmente a gente não tem essa necessidade. Se eu tiver que ter dois tipos de taça, qual que eu escolheria? Uma taça de vinho tinto e uma taça de vinho branco. Mas se você falar assim, eu quero ter uma taça só, não tem espaço, né? Ou, por exemplo, você pode falar assim, olha, eu quero ter uma taça para receber muitos amigos para uma reunião grande. Então, eu escolheria uma taça de vinho branco para ter em quantidade. Tá certo?
Então, a nossa taça coringa é a taça de vinho branco, que é, ela é parecida com a taça rosé, né? A taça rosé, a única diferença, né? Se você fala assim, eu faço questão de ter uma taça rosé, que a taça rosé ela é um pouquinho mais aberta, mas eu vou falar, eu não, é a única taça que eu não tenho, né? É a taça de vinho rosé. Mas a gente toma ela na taça de vinho branco de uma forma perfeita, tá? Então, isso são as escolhas das taças. A Adriana queria saber qual que era a taça. É a taça de vinho branco, Adriana. Você deve ter na sua casa, né? Com certeza. Todo mundo deve ter. Tenho sim. É. Bom, aí a outra parte que eu vou passar é decanter ou aerador, né? Bom, queria explicar a diferença entre as duas coisas, tá? O decanter ou aerador tem quando a gente vai comprar, por exemplo, a gente quer impressionar alguém, né? Assim, quer, vamos falar que a gente quer impressionar, né? Eu quero mostrar que eu tenho um decanter. Qual que é a diferença de você comprar um ou outro, né? O decanter, né, a função de fazer a decantação é para vinhos velhos, né? Então, assim, pensa num vinho que tem 20 anos de idade, por exemplo, que você trouxe de uma viagem e está guardada, né? O que que acontece com esse vinho? Esse vinho tem sedimentos. Então, o que que acontece? Você vai falar assim, eu vou tomar aquele vinho que está guardado, o que que você vai fazer? Você vai tirar ele da sua adega um dia antes, porque ele deve estar guardado deitado, né? Que é essa forma correta de guardar o vinho, e você vai deixar ela em pé. Para quê? Para que todo o sedimento vá para baixo, né? Isso dentro da garrafa. E aí, quando você for servir, você abre o vinho e vai verter o líquido para dentro do decanter e tentar deixar as borras para dentro da garrafa. Então, quando você for servir o vinho, não ter os sedimentos. Então, você vai servir um vinho limpo, né? E no caso do aerador, ele tem uma área maior. Então, assim, eu vou mostrar qual que é a diferença do decanter. O decanter, vamos falar que é esse, mas eu vou falar que tanto faz o decanter ou o aerador, eles podem ter a mesma função, só que assim, o que vai diferir é o tempo que você vai conseguir uma coisa ou outra, né? Então, quando você escolher quando você for decantar o vinho, como são vinhos mais antigos, ele vai chegar aqui, ó, e é melhor que ele tenha menos contato com o ar, né? Porque o que acontece? Quando o vinho tem contato com o ar, ele perde o álcool. E quando o vinho é muito antigo, às vezes isso acaba, digamos assim, matando o vinho se você vai demorar para tomar o vinho, né? Agora, no caso do aerador, o que que você vai fazer? Você tem um vinho novo, né? E você quer provar ele. Quando você pega, por exemplo, um vinho do Novo Mundo, você pega um vinho chileno, argentino ou até brasileiro, e ele é novo, você vai ver que ele tem uma taxa de álcool muito grande, muito forte, né? Você vai sentir. Então, o que que você vai lá? Você vai lá e põe no aerador, para quê? Para que a superfície de. Vocês acreditem, na hora que você colocar a garrafa, ele vai ficar aqui, ó, né? Aqui tem, aqui cabe a garrafa inteira. É impressionante. Então, assim, a área que ele vai ficar em contato com o oxigênio é maior do vinho. Então, assim, isso aqui acaba acelerando a, o vinho a liberar os aromas e poder servir com mais rapidez, né? Agora, e se eu não tiver uma coisa nem outra? Não tem problema, você vai lá, abre o vinho e deixa aerar na taça, né? Então, assim, a gente está colocando esses, assim, vamos falar, esses apetrechos, mas nada impede da gente tomar um bom vinho sem eles, né? É só a gente achar a forma adequada de conseguir chegar com o vinho de uma forma mais gostosa, usando um método diferente. Então, você vai colocar na taça, só o fato de você virar, ele vai ter contato com o oxigênio e ele vai liberar os aromas e vai liberando o álcool também, né? Então,
tanto faz você ir pelo decanter, pelo aerador ou pela taça, você vai conseguir chegar no resultado. A única coisa que vai acontecer é que, por exemplo, se você usar um aerador, você vai aerar o vinho mais rápido, né, que ele é mais largo. Se você usar o decanter para aerar, ele vai demorar mais tempo, né? Essa é a diferença. Então, se você quiser falar assim, eu tenho um aerador, né? Tudo bem, você tem um aerador. Só que tem vinhos que, se você colocar no aerador um vinho velho e colocar no aerador, você corre o risco de matar o vinho, tá? Porque, assim, tem vinhos antigos que, na hora que você abre na garrafa, ele está muito bom, só que em pouco tempo ele perde a persistência e perde os aromas, junto com o álcool. Então, assim, é uma arte que a gente só vai conseguir é, assim, com experiência. Não é um negócio que você vai falar assim, isso aqui. Mas como que eu sei se o vinho precisa decantar ou aerar? Primeiro pela idade, né? E uma outra coisa que eu ia comentar com vocês é o seguinte: no caso do vinho, tem vinhos que são de guarda e tem vinhos que não são de guarda, né? E como que eu sei que o vinho é de guarda? Normalmente, aqueles vinhos mais famosos que vêm de regiões que nem Bordeaux, que vêm da Borgonha, muitos são de guarda, né? E você vai perceber pelo preço também. Então, quando os preços são proibitivos, normalmente os vinhos são de guarda. Mas assim, a partir do momento que eles estão à venda, eles estão prontos para o consumo. Então, você pode consumir ele novo ou você pode esperar 20 anos, 30 anos. Qual que é a diferença de esperar 20 anos ou tomar ele agora? É que esses vinhos, os vinhos são é um ser vivo, né? Então, assim, ele vai mudando conforme o tempo vai passando. Então, com o passar do tempo, ele vai evoluindo. Vinhos novos, que são feitos para serem tomados jovens, já não passam por barrica, já não tem aquele tempo, e normalmente os produtores, eles escolhem a safra que eles vão produzir esses vinhos de guarda, né? Então, quando você pega um vinho reserva, gran reserva, são vinhos que passaram mais tempo dentro da vinícola, amadurecendo. Então, quanto mais tempo ele passa dentro da vinícola, mais tempo ele pode ficar, assim, longe da vinícola, dentro de casa, esperando amadurecer. Agora, aqueles vinhos que, por exemplo, são baratos, não é que eles são ruins, é que eles estão para serem tomados jovens. É uma outra proposta, né? São vinhos frutados, são vinhos, às vezes, menos alcoólicos, né? Porque o que faz o vinho envelhecer, ter um bom envelhecimento, ele ter álcool, açúcar e fruta. Então, assim, enquanto ele tiver a fruta e o álcool, você pode continuar guardando ele. A partir do momento que um deles começa a desaparecer, né, já está passando da hora de tomar ele, né? Então, às vezes você compra algumas garrafas de um determinado vinho para ir experimentando com o passar do tempo. Então, quando você perceber que uma das coisas já fugiu, pode tomar o resto, porque senão você vai perder o vinho, tá? Bom, gente, como escolher o vinho, né? A gente tem que escolher o vinho e adequar o momento. Então, assim, se adequar o momento, a gente tem várias leituras. Então, pode ser uma festa, pode ser para gente jovem, pode ser para gente que gosta de vinho, para gente que não conhece o vinho. Então, são essas coisas que vão fazer a gente escolher o vinho, né? Se a gente vai chamar uma turma que não conhece muito vinho, não adianta você ir lá e falar assim, pô, vou pegar o melhor vinho da minha adega, vou comprar o melhor vinho. Não faça isso, né? Compra um vinho bom, mas você não precisa gastar rios de dinheiro, porque a pessoa nem vai saber apreciar esse, assim, esse mimo, digamos assim, né? E quando a gente vai fazer algum evento, a gente vai jantar, vai num jantar, a gente escolhe primeiro a comida e depois o vinho, né? Por quê? Por exemplo, você fala assim, vou comer peixe, né? Normalmente a gente
come o peixe com um vinho branco, né? Então, por isso que eu estou falando assim, se você vai fazer um jantar, primeiro você fala assim, eu quero fazer uma carne, eu quero fazer um peixe, e escolher a forma de preparo dele para depois fazer a escolha do vinho, né? Ou senão você pode fazer o contrário, você pode escolher o vinho e tentar falar assim, já que eu escolhi tal vinho, vou escolher tal comida, né? Mas isso a gente fala inclusive para restaurante, né? Você sai para um determinado local, e também tem uma outra situação. Às vezes você vai com mais pessoas e você quer fazer uma boa escolha de vinho, um escolheu peixe, outro escolheu carne. Como que a gente vai resolver essa situação, né? Já pensaram nisso? Porque às vezes tem gente que fala assim, não como carne vermelha, só como peixe, né? E aí como que a gente resolve essa parada, né? Bom, a gente vai chegar lá, tá? Comidas leves pedem vinhos leves. Então, é a mesma coisa daquela sequência. Quando a gente coloca um prato leve, a gente começa com um vinho leve, porque senão uma coisa acaba atropelando a outra. Então, se você, por exemplo, vai pedir um peixe, dificilmente você vai pedir um vinho taná, né? Porque o taná é muito forte, combina melhor com uma carne, com cordeiro, né? Então, você sempre pensa no tipo de comida que você vai, assim, que você vai escolher para depois escolher o vinho, tá? Quando vocês forem num restaurante, vocês não hesitem em pedir a opinião do sommelier, né? Porque eles têm treinamento das importadoras e eles vão conseguir indicar o melhor vinho para a comida que vocês escolherem, para o prato que vocês escolherem. E não se acanhem com o valor de bebida, né? Então, se você achar que o que ele ofereceu está além do que você pode pagar, fala assim, olha, você tem um vinho na faixa de tal valor, não tenha vergonha de fazer isso, tá? Assim, ele está lá para prestar esse tipo de serviço, tá? E aí, voltando assim, não existe vinho errado, existe uma experiência melhor. Isso aí é para aquela situação que eu estava comentando antes. Alguém escolheu um peixe, alguém escolheu uma carne, né? Então, se vai escolher só um vinho, tente escolher um vinho no meio termo, né? Que não fique nem para o peixe e nem para a carne. Pode ser um tinto leve, por exemplo. Então, assim, ele não vai matar o, o prato de quem está comendo peixe e também não vai, assim, a carne não vai se sobressair em relação ao vinho, tá certo? Outra coisa que eu ia falar é o seguinte: a gente pode, no restaurante, devolver o vinho? Vou falar assim, podemos, né? Em duas situações. Assim, sempre quando tiver defeito. O vinho pode estar oxidado ou ele tem o defeito na rolha. Aqui eu coloquei também o estado da garrafa, né? Porque às vezes eu já cheguei a ver situações, não servindo em restaurante, mas assim, em que oferecem para a gente comprar porque assim, eu estou falando no meu caso porque a gente tem bastante contato com o pessoal que trabalha com vinho. Então ele fala assim, teve uma enchente e os rótulos estragaram. Então tem vendedores que são honestos e falam assim, não, foi só o rótulo, não aconteceu mais nada. Mas se você chegar a receber num restaurante ou mesmo numa loja uma garrafa em mau estado que não inspire confiança, não aceite, nem compre, tá certo? E no caso do vinho ter defeito, na hora que o sommelier abrir o vinho, se você sentir um cheiro de vinagre, cheiro de acetona, um cheiro de oxidação, um cheiro de papel molhado, de mofo, não aceite, devolva e peça para o sommelier provar o vinho. Eles têm que trocar o vinho, tá? Agora, e se eu escolhi um vinho que eu não gostei? Então, por exemplo, eu escolhi um vinho que estava na carta e ele estava mais suave do que eu gostaria, né? Ou estava mais pesado, sei lá, eu não gostei do vinho. Posso devolver? Eu vou falar, não, porque a devolução é só para quando tem defeito. Uma má escolha não é motivo de devolver o vinho. Mas tem restaurantes que aceitam, assim, vai depender muito da cordialidade, da cortesia do restaurante. E às vezes
é um restaurante que a pessoa está habituada a ir. Então, assim, normalmente a pessoa do restaurante, o maître ou o sommelier, também não vai fazer essa desfeita com o cliente o habitué, tá? Então, assim, ele pode até conseguir trocar o vinho, mas não é obrigação do restaurante devolver o vinho numa situação dessas, tá certo? Bom, aqui eu estou colocando uma tabela que eu achei bacana com os vinhos e os espumantes, assim, os vinhos e os queijos para montar uma tábua de queijos, tá? Então aqui tem queijo branco, tem vários exemplos de queijo, os mais usuais, os que a gente acha mais fácil no supermercado, tirando, por exemplo, o Alpenseller, que o Wilson gosta, não está aqui nessa lista, mas é um queijo fedido, assim, que é mais difícil das pessoas gostarem. Então, assim, aqui está uma lista de queijos que é mais fácil de agradar, né? Então, tem queijo branco, tem queijo de média cura, mais maturado, e algumas opções de vinho para combinar, tá certo? Aí eu coloquei como que a gente deve montar uma tábua de queijos, né? Quando a gente for escolher os queijos, é bom a gente não escolher um tipo de queijo, assim, só um tipo, por exemplo, eu escolhi queijo duro. A gente não vai colocar na tábua o pecorino, o parmesão, é, e um outro queijo que eu achei lá da Serra da Canastra maturada, tudo junto, porque não fica uma tábua bacana. Então, o bom é quando você pode misturar as texturas, né, assim, do queijo mole até o queijo mais duro e um queijo e sabores diferentes. Então, assim, você consegue fazer com três, até com três dá. De 4 a 6, você já consegue pegar um queijo de cada tipo, né? E sempre pensar para quem que você vai servir o queijo, né? Porque às vezes você já sabe que a pessoa não gosta de gorgonzola, ou você mesmo não gosta e o seu convidado não gosta. Então, por que que eu vou colocar gorgonzola? Vai lá e põe um queijo brie no lugar. Então, você faz as substituições de acordo com o seu gosto também. Uma dica para enriquecer, né, que eu estou colocando aqui, é você colocar castanha junto e frutas frescas, né? É, é Eu vou falar assim que morango, uva, é uma coisa que todo mundo gosta de beliscar junto, tomando vinho e comendo queijo. Então, assim, numa tábua, ele, além de dar um colorido diferente, eu colocaria umas frutas e, se quiser, uma geleia, um mel também para adoçar um pouquinho mais a vida aí, tá certo? No caso dos vinhos, quando a gente for escolher, a gente, lá na tela anterior, tinha as opções de vinho, mas eu não colocaria todos eles, não. Assim, vamos combinar. Quando você vai fazer uma reuniãozinha, não é legal você ter, assim, não é obrigatório você falar assim, eu vou colocar um espumante para o queijo branco, ah, vou colocar um vinho tinto, leve, um tinto. Escolha, faça algumas escolhas, escolha 2 ou 3 tipos de vinho para fazer essa montagem de queijo e vinho que vai estar perfeito, tá? Então, assim, se você não quiser fazer todas as escolhas e você tiver sempre na dúvida, sempre vai parte para o médio, né? Nem muito para o forte, nem muito para o fraco, que é mais fácil de agradar todo mundo, correto? Bom, vou passar para a parte de harmonização de vinho, né? Quando a gente vai harmonizar comida e vinho, assim, eu vou falar que ele é uma arte, mas a gente tem que prestar atenção em algumas coisas e saber as características dos vinhos, né? Então, como é que a gente aprende isso? É observando, testando, né? No caso dos vinhos, a sugestão é sempre na hora que você for tomar o vinho, você dá aquela virada na taça, sente o aroma, sente o sabor e vê se você gosta daquilo que você está tomando. Se você gostar, você anota. Se você não gostar, você também anote,
porque aí você não vai comprar mais, né? Assim, você fala assim, esse não faz parte da minha lista. Então, é sempre bom ter uma colinha do que fazer e do que não fazer, tá? E quando você gostar de uma determinada uva e região, vá testando aquela uva e aquela região com outros produtores, porque os produtores, mesmo de uma determinada região, na mesma região, eles fazem vinhos de forma diferente. Então, assim, o vinho de um produtor, às vezes, não é a mesma coisa. Você tenha gostado, talvez, de um produtor, e de um outro, o outro produtor não te agrade, né? Porque ele usa técnicas diferentes. É, então, essa memorização, a gente sempre vai fazendo para enriquecer o nosso, a- o nosso, como que chama? A, a- a nossa lista de vinhos, tá? E no caso da harmonização, o que a gente vai fazer? As proteínas, antigamente a gente falava assim: olha, carne branca, vinho branco, carne vermelha, vinho vermelha. A gente deve levar em consideração isso? Deve. Mas, além disso, a gente deve levar em consideração o molho que a gente vai utilizar, tá? Porque quando, por exemplo, você vai lá e fala assim, eu vou fazer uma carne com molho de mostarda ao mel, você tem um tipo de paladar. Se você falar que vai fazer um molho de madeira, um molho ao barolo, você vai ter outro tipo de sensação. Então, assim, o tipo de carne, né, o tipo de proteína, o tipo de molho vai fazer diferença na hora de você escolher o seu vinho, tá? Então, o que acontece? Sempre pensar no peso. Carne vermelha é mais pesada do que uma carne branca. Então, é óbvio que quando a gente escolher uma carne vermelha, a gente vai ter a tendência de escolher um vinho tinto. E quando a gente pegar uma carne branca, a gente vai ter a tendência de escolher um vinho branco, mas vai depender do molho que a gente escolher, né? Então, assim, molhos vermelhos vai com vinho tinto, então se a gente fizer uma macarronada, né, pode ser com ragu de frango, por exemplo, você pode ir para um vinho tinto leve, né? Se você usar um molho branco com uma carne branca, você pode ir para um vinho rosé. Então, assim, a gente faz esse tipo de troca. Agora, tá errado tomar um vinho tinto com molho rosé ou com molho branco? Não, vai depender do gosto, né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é, por exemplo, com aspargo, assim, com aspargo e alcachofra, que eles são amargos, assim, ele tem um amargor e ele tem é mais difícil de combinar. Mas aí quando você vai lá e coloca junto com o risoto acaba, digamos assim, amenizando aquele amargor e é mais fácil de tomar com vinho, porque senão, assim, tem vinhos que brigam com a comida. E aí você vai sentir, porque na hora que você comer uma coisa e depois beber o vinho em seguida, você vai perceber que não fica legal na boca. Você começa a sentir gosto de metal, assim, tem umas sensações meio estranhas que a gente pode sentir, tá? E depois tem a harmonização regional, que eu ia comentar com vocês. Por exemplo, a gente pode ter, na Argentina, você vai lá, come um churrasco com Malbec, né? Porque as regiões que tem vinho, normalmente tem comida também boa, principalmente na Europa. Então, assim, se você vai para a região da Borgonha, você vai lá e vai comer um bife bourguignon com um pinot noir da região, com um vinho de lá. Você vai comer bolinho de bacalhau com vinho verde, né? E tem outras coisas também que a gente gosta de falar, é que, por exemplo, é, um dos vinhos, né, que acompanha uma refeição do começo até o final, que nem todo mundo usa, normalmente não, assim, normalmente o pessoal não faz, é usar o espumante, né? O espumante é um dos poucos vinhos que combina com praticamente quase tudo, porque ele tem uma acidez muito alta e combina com comidas gordurosas, tá? Então, assim, ele serve para comer junto com pastel, junto com a feijoada, junto e no caso da sobremesa, a gente mudaria o tipo de espumante, né? Iria para um moscatel, que ele combina bem com frutas vermelhas, então com o bolinho ele
e vai bem, tá? Um bolo de morango, principalmente. Bom, aqui tem os exemplos de harmonização, né? Que eu coloquei que vinhos tintos, é mais ou menos o que eu falei antes, né? E aqui eu coloquei também a harmonização do vinho rosé, que a gente pode colocar com salmão, com lula doré, né? Com frutos do mar, com umas saladas mais frescas, que ele fica bem bom, tá? E no caso também, eu estou colocando vinho de sobremesa. Não sei se vocês têm o hábito de tomar um vinho de sobremesa, mas o vinho de sobremesa, eles normalmente são muito doces, não, é diferente do vinho suave, né? É diferente daqueles vinhos que a gente começa a vida tomando aqueles vinhos suaves, tipo um Chalice, um Sangue de Boi, um Casal Garcia, mas não são esses tipos de vinho, tá? São os vinhos que normalmente têm um valor agregado mais alto, mas eles fazem uma combinação muito boa com, com, com sobremesas. Então, aqui eu coloquei que uma coisa que é importante é que, normalmente, a gente vai ter uma experiência melhor quando o açúcar do vinho seja maior do que o açúcar doce que a gente está comendo, né? Então, aqui a gente tem o exemplo do vinho de madeira com chocolate, o pudim e queijo azul com vinho de colheita tardia. Então, assim, para quem conhece a região de Sauternes, o Tocai, um, um queijo azul fica muito bom. Então, assim, são dicas de para quem puder provar, experimentar, a gente tá aí, tá bom? E as dicas finais aprenda a degustar o vinho observando a aparência, sabor, a persistência, né? É, a gente tem que aprender a brincar com os vinhos, né? Você gostou de um vinho? Vai lá e testa com outro alimento para ver se você gosta também. Então, assim, nunca ingesse, tá? E quando você tiver alguma dúvida, assim, eu não sei que vinho que eu vou comprar, você vai naquele vinho médio, né? Assim, que não é muito encorpado e não é muito leve. Então, se você vai encontrar isso no Syrah, você vai encontrar isso no Merlot, no Pinot Noir. O Pinot Noir já é um pouco mais leve, mas assim, você vai procurando vinhos médios, né? Na dúvida. E também, se você quiser, pode arriscar, não, assim, não tenha medo de ser feliz, não. Pode arriscar que se der ruim, você fecha o vinho e abre outro, né? Ou arranja outra coisa para comer junto, né? Falam que taná é bom com paçoca, segundo o Wilson, né? Segundo o Wilson, taná é bom com paçoca. Então, assim, na sobremesa, a gente também pode pegar um vinho encorpado, né? Então, é, um chocolate amargo, você pode tomar com cabernet, que também ele vai casar. Então, assim, a gente tem que aprender a brincar e o máximo que vai acontecer é você falar, não deu bom, né? Então, vamos guardar e não repetir essa experiência, tá certo? E na hora de tomar o vinho, né, é muito mais, assim, a gente fala que é muito mais importante a socialização do que falar assim, vou tomar o vinho Mega Blaster, né? Ok, vamos tomar o vinho bom, mas o mais importante é ter o convívio com as pessoas que a gente gosta, que a gente nos faz bem, né? E isso também vai harmonizar com o vinho, tá bom? E não ingesse as escolhas. Prove vinhos, sempre que puder, visite, assim, eu não sei se vocês têm o hábito de visitar vinícolas, mas, por exemplo, quem não for para vinícola, muitos locais chegam no final de semana, ou supermercado, ou aquelas lojas de vinho, eles oferecem a degustação. Aproveitem essas oportunidades para conhecer vinhos novos, porque às vezes a gente não quer comprar o vinho porque o vinho é caro e a gente tem medo de escolher, né? Assim, de comprar e não gostar. Então, aproveitem essas degustações que são gratuitas para conhecer novos vinhos, tá? E beba com moderação e sempre beba água, tá certo? É isso que eu tinha que falar para vocês.
Obrigada, Cláudia, por nos guiar aí nessa conversa gostosa sobre vinho. Eu aprendi um monte de coisa.